Irmãos, né, nesse tempo tão precioso e abençoado que Deus está nos concedendo, nós, como disse, nesse culto missionário, temos o privilégio de receber com a gente um casal, né, missionário lá no Nordeste. Eles vão poder se apresentar e compartilhar o que Deus tem feito e ministrar a palavra. Como disse, é um culto de missões, bem como tudo que Deus já tem feito e continuará fazendo para a glória de Deus. Então, primeiramente, eu chamo a missionária Daniele à frente, né? Bom, fique na liberdade, se quiser vir os dois. Então, louvamos a Deus pela vida do casal, missionário Lucas, missionária Daniele, e eles darão continuidade a esse tempo que Deus preparou para nós nesta noite. Deus abençoe. Tá bom. Paz, igreja. Eu sou a missionária Dani, né? E aquele é meu esposo Lucas, e a gente trabalha no Pernambuco, né? Ano passado nós viemos aqui no Pastor Ronaldo e nós estávamos em Quixadá. Trabalhamos lá 1 ano e meio, né? Lá no Quixadá, e foi uma bênção. E agora nós mudamos para Serra Talhada, estamos lá trabalhando com o pastor Samuel, né? E nossa família é assim, eu, Lucas, mais 2 crianças, o Azaf de 11 e o João Miguel de 3 anos, né? E nós estamos morando em Serra desde o ano passado, de novembro do ano passado. E eu sou psicóloga, né? E o Lucas é professor. E assim, eu louvo a Deus por nossas profissões, porque o Senhor tem nos usado muito, tem aberto muitas portas, né? Porque nós somos missionários de tempo integral. Trabalhamos de manhã até de noite só para Jesus, só para ganhar alma, só em prol do Evangelho. E a gente sabe que quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele nos usa, Ele abre portas. E tem acontecido muito isso por onde a gente passa, né? Então, nós temos desenvolvido vários trabalhos. Vamos ficar lá em Serra até o final do ano. Orem por nós para que Deus, né, providencie o nosso novo lugar, nosso novo projeto, onde nós vamos ficar, porque Deus sabe aonde tem necessidade, né? Nosso coração ele está à disposição do Senhor. Então, nós lá em Serra trabalhamos com... Lá em Quixadá, nós trabalhamos com crianças e adolescentes, trabalhamos 1 ano e meio. E em Serra, nós trabalhamos com atendimento terapêutico, trabalhamos com famílias, visitamos com mulheres, né, com a igreja. Em Serra, a gente trabalha na igreja também, né, pregação, ministração, grupos de apoio. Né, temos um grupo de apoio para pessoas que têm adicção ativa, usuários de drogas e alcoólicos, essas coisas. Então, assim, é uma infinidade de coisas, né? Então, nós temos assim aproveitado assim aquilo que o Senhor tem nos dado à nossa mão para a gente poder trabalhar. Então, vai passar um videozinho, né, que a gente gravou para poder mostrar para a igreja algumas coisas que nós estamos fazendo. Nós estamos agora com um projeto com os jovens, né? Nunca pensei, né? Mas eu também nunca pensei com criança, também nunca pensei com adolescente. Não, Jesus coloca a gente nunca pensa, né? E aí agora nós estamos com um projeto com a juventude lá de Serra. E o bairro que nós moramos lá em Serra Talhada é um bairro segregado, né? Sabe quando é um bairro construído fora da cidade, um pouco distante da cidade, para morar realmente em comunidade. Então, todas as pessoas da comunidade moram nesse bairro. Então, até quando a gente chegou lá, o pastor perguntou: vocês vão morar no bairro ou vão morar no centro da cidade? Eu falei: não, no centro fica longe para a gente trabalhar e estar lá todo o tempo, né? Com a galera do bairro, o pessoal e tudo. Então, assim, Deus tem sido bom com a gente. Então, vai passar um vídeo aí de algumas coisas que a gente está fazendo, né? O Lucas acelerou o vídeo um pouquinho para poder a gente conseguir falar tudo que a gente queria. E aí vocês assistam e depois ele vem para ministrar a palavra. A paz do Senhor e Deus abençoe. Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Estamos aqui para dar uma boa notícia para vocês. Estaremos aí agora, mês de julho, pessoalmente, para poder ter um tempo de comunhão, ficar juntos e contar um pouco mais do que Deus tem feito em nós e através de nós aqui no campo missionário. Queremos também agradecer muito pelas orações, pelas contribuições, por estarem conosco como família do Senhor nessa obra que Deus colocou na nossa vida. Quero falar também um pouco do que está acontecendo aqui em Serra Talhada, no Pernambuco. Nós estamos trabalhando em vários âmbitos da igreja, né?
No social, nós fazemos visitas familiares, nós fazemos atendimentos psicológicos, tem saúde, tem nutricionista. Temos acompanhado um grupo de mulheres no centro da cidade e um grupo de mulheres aqui no Vila Bela, que é o bairro a qual nós moramos, que fazemos parte do projeto. E também com um trabalho musical, onde ensinamos músicas para aqueles que também nunca pegaram o instrumento. Então aprendendo violão do zero, outros instrumentos, para que quem sabe se torne um grande ministério de louvor aqui para a glória de Deus. Além de que também fazemos o acompanhamento integral das crianças do projeto Futebol aqui do Espaço Edificar. E assim a gente consegue acompanhar as famílias de maneira mais efetiva. A gente tem um trabalho aqui bem extenso, porque o Espaço Edificar ele atua em várias áreas sociais. A gente não atua só no campo igreja, dentro da igreja. Então nós trabalhamos muito na comunidade. E isso é uma bênção, porque Deus ele tem aberto muitas portas, ele tem nos ajudado, ele tem direcionado pessoas para nós. E tem acontecido salvação, tem acontecido restauração de famílias, lares, casamentos, vícios, pessoas têm sido libertas de vícios e vários milagres. Eu quero te dizer que você faz parte disso com a gente, é nosso parceiro em oração, por acreditar naquilo que Deus tem como propósito e projeto para esse povo em qual nós estamos inseridos agora atualmente. E é por isso que nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, que estão junto conosco, orando e caminhando junto com a gente. A paz do Senhor, igreja. Amém. Já estamos aqui. A gente falou no vídeo, vamos estar aí, então já cheguei, foi bem rápido, né? Que bênção. Quero louvar a Deus pela oportunidade, pela rica oportunidade de poder estar aqui nesse momento, junto com a minha esposa, e poder compartilhar um pouco do que Deus realmente tem feito através de nós e principalmente tem feito em nós também. Que nós somos os primeiros a serem impactados com o mover e o agir de Deus, né, nesses lugares em que nós estamos. E eu quero agradecer também ao convite do pastor Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos realmente muito felizes, né, porque para nós é uma oportunidade de ministrar não somente a palavra, mas também de compartilhar através daquilo que nós estamos vivenciando. Então, muito obrigado pelo convite. Eu quero agradecer a presença de todos e dizer a vocês que estou um pouquinho rouco, mas é porque nós estamos aí, viemos para cá, nesse ano, para o evento que vai acontecer agora nessa semana, que é a EMUF, né, que é a Escola de Missões Urbanas de Férias. Então vamos estar ministrando para jovens que já estão aí também sentindo queimar no coração o desejo de ir para a obra missionária. Então, aqui na MISPA, como bem falou o pastor, aqui na cidade de Assis, é um lugar em que é privilegiado, né? A cidade de Assis é abençoada, de fato, porque nós temos aqui todo esse aparato, né, que é a nossa base missionária, onde podemos estar ministrando para os alunos. Hoje nós temos aí o CCM, que é o curso de capacitação missionária, atuando em todo o Brasil, né, com aulas online e também aulas presenciais aqui no campus, né, que é a nossa base. Então, é bênção demais. E nesse período de julho, está acontecendo a escola, então muitos ensaios, né? Nós vamos ministrar louvor lá a semana inteira, por isso minha voz está um pouquinho rouca, sim, mas eu creio que não vai ser impedimento para o que Deus irá fazer aqui nessa noite. Pelo que Ele já tem feito, né? Porque eu creio que o Senhor já está presente aqui, né? Amém? Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Nós estamos felizes, eu me considero realmente privilegiado por estar fazendo parte do povo de Deus, a família de Deus. Né? Estar aqui para mim é poder compartilhar daquilo que realmente é obra santa, é a obra que o Senhor derramou para cada um de nós, liberou para cada um de nós, e nós estamos aqui respondendo ao chamado de Deus. E o chamado que Ele tem para cada um de nós é que nós não somente sejamos cheios do Espírito Santo, mas também falemos do Espírito Santo, levemos o Espírito Santo a todos aqueles que atravessarem o nosso caminho, né? A toda criatura. Não, pode ser aqui, pode ser lá, pode ser em qualquer outro lugar. Precisamos falar da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém, igreja? Então eu quero pedir para que você abra a Bíblia. Agora que nós falamos um pouquinho sobre como é a nossa atuação
Eu creio que foi rapidinho um vídeo aí, mas acho que deu para ver, né? Então, é bem isso que a gente faz ali, o trabalho missionário, lá em Serra Talhada. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16. Se tivesse aquele tecladista abençoado aqui, fazendo fundo, seria uma bênção também, né? Que ele ajuda bastante. Marcos, capítulo 16. Capítulo número 1, versículo 1. Olha, entrando uma musiquinha boa. Legal. Isso ajuda, isso é bom. Ó. Porque aí no silêncio você fica na unção, né? Bom demais. Capítulo de número 16 de Marcos. É um relato sobre a ressurreição de Jesus. Algo que também é descrito em basicamente todos os evangelhos. E é a base do nosso ministério. É a base, o fundamento da igreja cristã. Está relacionado a esse texto que nós vamos ler aqui. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram a pedra que era muito grande já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Versículo 8. Trêmulas e desorientadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Queridos, até aqui esse texto fala para nós a respeito do fato histórico, e não somente espiritual, mas histórico. Por que eu digo histórico? Porque aconteceu de fato. Aleluia. E o que eu quero compartilhar com você hoje é algo que, como nós estamos falando muito de avivamento, como nós estamos falando muito de fogo, que isso aqueça o seu coração nessa noite. Eu não sei como está seu coração diante das verdades do Evangelho. Eu não sei se o cotidiano da nossa vida cristã tem deixado essa palavra um pouco esquecida. Mas o fato é que nós estamos aqui hoje por causa da ressurreição de Jesus. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, lá na frente, ele vai dizer assim, em vão seria pregarmos o Evangelho se não tivesse acontecido a ressurreição. Portanto, o fato fundamental é isso aqui. E eu quero que nessa noite o Espírito Santo venha falar conosco de maneira tão profunda, a ponto de realmente queimar em nosso coração, avivar o nosso coração, a ponto de realmente não há como nos conter de tanta alegria. Porque esse é o motivo da nossa alegria, de que nós não estamos falando de um Jesus que está morto.
De nós não estarmos falando de um Deus que veio, que aconteceu e que passou, e a história ficou lá, e a gente está repetindo, só para que fique aqui marcado tradicionalmente aquilo que a gente acredita que é legal. Nós estamos falando de um Deus que vive e que está hoje aqui. Nós estamos falando do Cristo vivo. Nós estamos falando do Cristo que atua em nosso meio, de que está em nosso meio, de que age em nosso coração de maneira poderosa. Muito embora nós estamos falando aqui de um momento em que vimos que as mulheres chegam, como diz aqui o texto, Maria Madalena, algumas mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus, muitas mulheres acompanhavam, e essas daqui estavam próximas de Jesus, tanto que foram citadas, muito próximas. Imagina um momento de tristeza que elas estavam sentindo ao saber que o seu Senhor, o Mestre, havia sido morto. É interessante que quando nós olhamos para o texto, a gente percebe que não há aqui uma expectativa de que ele iria ressuscitar. Estava se sentindo aqui um momento de dor, de profunda tristeza, porque elas não esperavam testemunhar da ressurreição, embora Jesus tenha avisado, embora Jesus tenha falado várias vezes que convinha que o Messias viesse e que fosse entregue nas mãos dos pecadores e que fosse morto e que ressuscitasse ao terceiro dia. Mas naquele momento parecia que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, mas existia uma tristeza muito grande. Tanto que quando nós lemos em Lucas no capítulo 24, lá no versículo 19, você vai ver aquela história dos discípulos no caminho de Emaús. Quantos se lembram dessa história? Amém? Eles estavam caminhando e de repente Jesus, ressurreto, aparece a eles, mas eles não sabiam, eles não estavam reconhecendo. E conversando com Jesus, eles vão ali falando da tristeza que estava acontecendo naquele momento. E Jesus pergunta: do que vocês estão falando? Ele falou: será que você é o único que não sabe o que aconteceu aqui nesses últimos dias? Jesus fala: não, o que é? Fala para mim. O Jesus, o Nazareno, um grande profeta, um grande homem de Deus, foi entregue, os judeus, sacerdotes, mataram ele. Estava se falando da morte de Jesus. Estava todo mundo assim, meio que triste, porque os discípulos continuavam orando, continuavam buscando a presença de Deus, mas a revelação estava ali, travada naquele momento. Às vezes a gente, durante nossa caminhada, muitas vezes parece que as coisas estão muito travadas, sabe? Parece que há um tempo em que a morte, parece que ela ministra mais do que a vida. Parece que as coisas estão tudo dando errado. Ou até mesmo parece que, em nós, parece que pelo pecado que há em nós, sempre as sensações de tristeza, as sensações de morte, de desânimo, de destruição, parece que elas são sempre recorrentes. Parece que elas são sempre, elas que vencem sempre, sabe? Parece que sempre volta aquela tristeza, aquela coisa. E a esperança some. Nesse momento em que as mulheres estavam indo ali buscar, elas estavam indo comprar aromas para embalsamar o corpo de Jesus, porque era ali aquele momento, aquela atitude talvez de último momento, de dizer um adeus, porque estavam realmente muito abaladas, todos muito abalados. Entenda que quando nós compreendemos o estado de morte que nós nos encontramos sem Jesus, o estado de calamidade, de tristeza, de abandono, de escravidão em que nós nos encontramos sem Jesus, ele é interrompido através dessa notícia. É quando nós olhamos para o fato de que Jesus não está morto. É quando nós podemos olhar e entender que diante das nossas lutas, imperfeições, dificuldades, Ele venceu a morte. É aí onde nós
temos uma frase que sempre todo mundo fala, que a tristeza salta de alegria. É porque é nesse momento que nós entendemos que a morte não venceu. O poder da morte não foi suficiente. Enquanto todos estavam ali, talvez chorando, porque, nossa, Jesus morreu. E hoje ainda muitos pregam e muitos até mesmo procuram por esse Jesus que está morto, ou esse Jesus que está na cruz. E falam muito sobre o Jesus que, nossa, coitado de Jesus, sofreu tanto e morreu. Mas a história não para aí. Eu quero dizer para você que a história não para na morte. A história não para nas dificuldades. A história não para nas nossas limitações. Ela não para onde nós não acreditamos mais. Ela não para mais na nossa falta de esperança. Não, nós temos um renovo. Nós temos algo que renova as nossas forças. E Ele diz: eu sim faço nova todas as coisas. Porque sim, em Cristo nós temos nova atitude. Em Cristo sim nós temos um novo começo. Em Cristo nós temos a ressurreição. E quando elas chegam naquele lugar, elas entram e falam assim: meu Deus, o que está acontecendo? O mensageiro, o anjo, imagina, ele chega e diz assim: vocês estão procurando por aquele que foi crucificado. Mas eu quero dizer para você, não procure mais por ele, porque ele não está mais aqui. Não venha aqui nesse lugar esperando encontrar aquele corpo, porque o corpo não está mais aqui. E uma das evidências e digamos, das máximas do que o Evangelho nos ensina é o fato de que ele não é como qualquer outro. Ele não é como qualquer outro rei. Ele não é como qualquer outro nome. Ele não é como qualquer outro grande nome. Jesus não está lá. O túmulo está vazio. Esse é o grande fato. Isso deve nos alegrar a ponto de nos deixar de maneira incontrolavelmente avivados, de maneira realmente acesos. Diante de todas as situações que nós vivemos, diante de qualquer situação que nós podemos vivenciar, Ele vive. Aleluia. Ele ressurgiu. Aleluia. É interessante que as mulheres saem para dar a notícia. E naquele tempo, as falas das mulheres... Hoje, talvez, quando a irmã vem contar uma coisa, a gente dá muito crédito, né? Porque, nossa, a irmã falou, então... se ela falou... Se fosse um de nós homens assim, a gente até duvida, né? Mas quando uma irmã fala, irmão, não dá para duvidar, né? Foi a irmã que disse, então tá, né? Mas imagina, naquela época, as mulheres eram o contrário. As mulheres não tinham tanta credibilidade. E elas saem para dar a notícia. Muitos de nós às vezes ficam perguntando: mas cadê? Quem é essa pessoa que vai vir trazer a notícia? Eu preciso de um mensageiro que chegue e que fale algo que venha realmente romper a minha tristeza. Muitas vezes procuramos muito por personalidades, por pessoas que realmente consigam nos surpreender. E cadê esse mensageiro? Aqui no texto você vê que era um anjo. Em outro texto, 2 rapazes, que depois eles somem. Depois, na Bíblia tem vários outros mensageiros que o Senhor envia. Pode ser até eu aqui, sou o mensageiro. Pode ser uma pessoa qualquer um dos irmãos. Porque, queridos, o importante não é o mensageiro. Amém? A importância aqui não está sobre o mensageiro. Por isso não precisamos procurar ou esperar por aquele que vai nos trazer a mensagem, mas sim a mensagem que virá através dele. Isso é de fato o que nos importa. Porque se você muitas vezes se preocupa, muitos de nós falam: mas eu não sei como que vou levar a mensagem. Eu até não sei como que vou transmiti-la.
porque está aí minhas limitações. Muitos de nós talvez não sabem nem falar, né? Pessoas dizem assim: pastor, eu não sou muito articulado, né? Eu não consigo transmitir o evangelho, né? Se preocupa muito com o mensageiro. Eu quero dizer para você que não é sobre a mensagem que eu carrego, e não é sobre a mensagem que você carrega, mas é sobre a mensagem que carrega você. É a mensagem que me carrega. É isso que vai tocar no coração das pessoas. É isso que vai de verdade fazer a diferença, porque é a mensagem que me atrai. É sobre a mensagem do evangelho que eu faço de tudo para estar perto dela. É isso que chama a atenção. Não somente as minhas palavras, não somente a forma como eu digo, não é a forma como você vai transmitir, não são as nossas estratégias, mas é aquilo que realmente nos move. Não é o mover que nós produzimos, mas é o mover que produz em nós uma ação. E esse mover se trata da ressurreição de Jesus. Esse mover trata-se de alguém que não somente veio para nos trazer uma mensagem e foi morto, não, mas alguém que veio sim, em nome de Jesus, o próprio Deus que se fez carne, habitou em nosso meio. Ele sim obedeceu até a morte, e morte de cruz, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! 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 E o fato de Ele ressuscitar diz muito para nós. Isso transforma a vida. A palavra que está aqui é essa mensagem que por si só ela transforma. Quando nós estamos no campo missionário, muitas vezes a gente se preocupa, sabe? Nossa, como que a gente vai fazer para alcançar pessoas que às vezes é fechada com o evangelho? Pessoas às vezes são religiosas demais, assim, né? Tradicionais e tal, não são abertas. Outras nem religiões têm. Nós estamos numa região, por exemplo, do interior do Nordeste, onde nós encontramos pessoas resistentes ao evangelho. Todavia, são pessoas que percebemos a carência de um viver do evangelho. Não é de alguém que chegue para falar sobre Jesus, mas é alguém que viva Jesus. Não é alguém que chegue para dizer assim: ó, você tem que fazer isso, isso e aquilo, mas é alguém que faz a vontade de Deus, amém? E esse fazer a vontade do Senhor move, transforma e liberta os corações. Porque nós somos movidos não somente pelas palavras de Jesus, mas pelo que Jesus fez, pela obra de Cristo. É isso que nos move, porque Ele vem com sinais, prodígios e maravilhas. Esse é o poder do evangelho. E isso é que transforma, e isso é quem restaura, e é isso quem muda os corações. Então, queridos, o segredo aqui é entendermos uma coisa. Eu fico muito feliz com isso, porque isso tira de nós o peso da responsabilidade de dizer assim: ah, eu que tenho que agora, eu que sou responsável por divulgar o evangelho, eu sou responsável agora para converter as pessoas. Não, talvez eu não vá converter, mas eu preciso fazer alguma coisa para que o evangelho seja visto. Ei! Leia no versículo 7, ele diz assim, ó: agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que o quê? Jesus vai adiante deles. Você pode repetir isso comigo? Jesus vai adiante deles. O que isso quer dizer para mim e para você? É aquilo que o Conde Zinzendorf, que é um missionário histórico, quando ele enviou alguns dos seus missionários para os esquimós na Groenlândia, por exemplo, e até para os índios americanos também, muitos diziam assim: nossa, mas esses são povos que nunca ouviram falar de Jesus, então, uau, nós vamos lá levar Jesus para essas pessoas, que maravilha. Ele disse assim: olha, não pense vocês que vocês estão indo levar Cristo para eles.
Porque Cristo já chegou lá. Ele foi primeiro. Não pense você que você é o responsável pela obra de Deus. A obra é de Deus. E nós somos seus cooperadores. Nós somos seus instrumentos. E aquilo que o Senhor quiser fazer na minha e na sua vida, Ele vai fazer. Seja aqui, seja na Groenlândia, seja no Nordeste, aqui em Assis, na sua casa, no seu lar. Você é um ministro do Evangelho, amém, igreja? Nós somos ministros dessa palavra. E ministro não é aquele que é o responsável pelos efeitos. Ele é responsável pela administração. Os efeitos é o Espírito Santo quem faz. Aleluia. Então chegamos por meio do relacionamento. E aí a gente começa a fazer amizades. É lindo demais o agir de Deus. Nós ficamos muito felizes. Porque a gente chega e, como a Dani falou, ela é psicóloga. Então ela chega e as irmãs, opa, as irmãs a gente já chama logo de irmã, né? Rapaz, eu precisava tanto ser atendida, porque realmente, né? Todo mundo precisa de terapia, né? Quem não precisa? E aí, amém. Aí a Dani fala, olha, eu vou fazer uns atendimentos aí, semanalmente, se você quiser vir, pode vir, gratuito, não vai pagar nada. Então, normalmente, são portas que o Senhor vai abrindo, e por meio do relacionamento, o Evangelho é ministrado. De repente a pessoa chega lá e fala, olha, meu casamento está uma bagunça, minha família está destruída. Nós vimos isso em loco. E é importante estarmos cheios do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor, ela chega através do nosso viver, como eu falei aqui. Através do nosso viver, Cristo é ministrado e vidas são transformadas. E de repente, uma palavra como, olha, você não precisa se preocupar com as suas lutas, tanto quanto você se preocupa. Porque a palavra diz que Jesus venceu o maligno. E Ele vem para destruir as obras do inimigo. E queridos, eu me emociono, porque eu não estou falando de algo que é uma historieta, sabe? Para mexer no coração seu, para poder mover no seu coração. Eu me emociono porque é real, porque Jesus vive. Eu me emociono porque de verdade nós sabemos que o Espírito Santo está em nosso meio. Quando nós vamos em Mateus, no último versículo de Mateus, que é um dos mais utilizados, inclusive, quando falamos sobre missões, Jesus fala algo que é tremendo. E muitos falam assim, olha, Jesus está mandando a gente ir, então vamos. Sim, Ele fala isso. Toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Não foi somente pouquinha autoridade, não. É toda a autoridade. E não foi somente em um lugar específico. É no céu e é na terra. Em todos os lugares. E Ele diz, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine os novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes ensinei. Então Ele dá aqui toda a ordenança, Ele dá a metodologia, como que a gente deve fazer, o que a gente deve fazer. Mas no final Ele fala assim, lembre-se disso, não é que eu vou estar, não é que eu estive, Ele diz, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, queridos, se nós estamos aqui nessa noite, nós não estamos aqui em vão.
Se nós viemos a esse lugar, e se daqui também nós nos movemos para outros lugares, não é porque nós fazemos isso porque queremos simplesmente, porque é algo que achamos bonito, ou algo que achamos que é legal. Não, nós estamos aqui porque de fato o Espírito Santo atua em nosso meio. Ele está no meio de nós, Ele move os nossos corações, Ele nos leva daqui para ali, Ele nos envia daqui para lá, e nós estamos aqui para celebrar a presença do Espírito Santo em nós. Da mesma forma que Jesus fala para nós aqui, Ele continua sendo o mesmo lá no Nordeste, é lá no meio dos indígenas, ou até mesmo em etnias que nós nem conhecemos. É o mesmo Deus. E se isso não aquecer o nosso coração, irmãos, o que mais vai nos aquecer? Se isso não falar conosco de maneira a nos movimentar em nossos bancos, a nos movimentar em meio ao nosso dia a dia, talvez na sua escola, no seu trabalho, talvez na faculdade onde você está, se isso não nos move ao longo da semana, porque aqui agora nós estamos reunidos, pastor, mas semana aqui toda essa igreja vai se dispersar, nós vamos para cada um dos nossos lugares, nós vamos nos envolver com outras pessoas, e é nesse envolvimento que a mensagem fala através de nós, que ela fala por si só através de nós, que sejamos canal de bênção na vida de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, irmão. Que agimos de maneira intencional a dizer: olha, eu tenho algo que realmente eu preciso compartilhar com você, algo que mudou a minha história. Eu preciso que você vivencie isso, porque na verdade aquilo que nós recebemos também nós compartilhamos. Se de graça nós recebemos, também de graça nós damos. Para que reter? Para que eu vou reter a alegria que há em mim? Para que eu vou guardar isso só para mim? Não, eu quero que aumente. Não impor uma fé, mas eu quero que aquilo que está em mim, que me dá alegria, que me dá consolo, que me dá esperança, isso também transforme a vida dos meus irmãos, isso também transforme a vida dos meus familiares, isso também transforme a vida do meu chefe, talvez, isso transforme a vida de qualquer pessoa, porque o poder da palavra tem essa autoridade. E eu quero finalizar deixando para vocês aqui 3 princípios que nós entendemos na leitura desse texto. O primeiro é que Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Diga isso: Deus tem um propósito para a minha vida. Quando aquelas mulheres sabem da notícia, é engraçado que o anjo fala assim para elas: ó, aconteceu isso e aquilo, você já está sabendo, agora vai e avisa. Você já sabe, agora vai e fala. Isso é a obra missionária. Como bem falou o pastor, a obra missionária não é algo esporádico, não é algo que nós fazemos assim de uma maneira encaixotada, sabe? Programada. A obra missionária é a vida da igreja. A igreja é a missão. E por isso nós falamos, como aqui ele diz assim: agora vão e digam aos discípulos. Deus tem um propósito em nossa vida. O propósito de Deus, antes de qualquer coisa, é de que nós o adoremos e de que nós levemos pessoas ao adorar. Em segundo lugar, queridos, Ele conhece as nossas limitações. Nós vimos aqui que elas estavam preocupadas com aquela pedra, que como que ela ia fazer para poder mover. Elas estavam reconhecendo que são limitadas. Não precisa esconder sua limitação. Tem gente que fala assim: ah não, mas eu não posso falar das minhas fraquezas, não posso falar das minhas vulnerabilidades. Uma das coisas que mais a gente trabalha dentro, inclusive do nosso trabalho no campo, é sobre grupos de apoio, em que nós colocamos as pessoas em círculo e falamos assim: ó, agora você pode falar o que você quiser, fala do que está te doendo aí, deixa a doença sair, fala
Então assim, mostre a sua vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque Deus conhece as nossas fraquezas. E é justamente nas nossas fraquezas que Ele trabalha. É justamente aí onde Ele nos capacita. Elas reconheceram as fragilidades, falaram, não tem como a gente mover aquela pedra. Mas Deus conhece tanto, a ponto de que nem mesmo a gente sabe os planos que o Senhor tem para nós. A palavra vai dizer que os planos do Senhor são muito maiores do que os nossos. E os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Então não adianta o que você está pensando, não adianta o que está te limitando a sua visão. Não pensa que isso aqui é o seu limite. Talvez isso queira lhe limitar. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Então aquilo que nós imaginamos, Ele faz muito mais. Aquilo que nós planejamos, Ele faz muito mais. Aquilo que está nos travando, Ele faz muito mais. E um outro detalhe aqui, finalizar com isso, é de que o Senhor vai adiante de nós. Queridos, isso deve ser algo libertador. Quando nós pensamos em viver o Evangelho, uma das coisas que começa a fazer muito assim burburinho dentro de nós é o fato de que, agora eu vou ter que fazer tanta coisa. Quer dizer que agora eu tenho que assumir uma identidade, agora eu tenho que assumir uma palavra do tempo, né? Narrativa. Agora eu tenho que ser um tipo de pessoa que eu não sou. Quem disse isso? O Evangelho não se trata de você ser alguma coisa. Se trata de você deixar com que o Espírito Santo te faça algo. Não é você agir, é o Espírito de Deus agir em você. Quando nós falamos da religiosidade, nós sabemos que a religiosidade é aquilo quando o homem está tentando alcançar a Deus de alguma forma, se esforçando para poder impressionar de alguma maneira a Deus, com a sua obra, com o seu trabalho. No Evangelho nós estamos falando de algo que é Deus quem vem até nós. É Deus quem toca no nosso coração. É Deus quem move a nossa história. É Deus quem age através de nós. Não se trata daquilo que eu faço, mas daquilo que eu deixo Ele fazer. Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus venha realmente avivar o nosso coração de maneira tão poderosa, queridos, que cada um de nós tenhamos sim o entendimento, a clareza de que a obra de Deus, a obra missionária, ela tem a sua própria existência, ela é como um organismo vivo. A igreja é uma igreja viva. Nós estamos falando de algo que é o Espírito Santo que faz em nós. Nós não estamos sozinhos. Isso não é uma organização de homens, de entendimentos, de cabeça, de sabedoria humana. Isso não é uma organização de pensamentos acadêmicos. Isso não é algo que nós produzimos, irmãos. A igreja é de Deus. A obra é do Senhor. E por isso eu queria que você, em nome de Jesus, ficasse de pé. E que possamos, nesse momento, orar ao Senhor e interceder ao Senhor, para que Ele venha derramar sobre nós mais da presença do Teu Espírito Santo. Se puder os irmãos vierem tocar também junto comigo aqui, eu agradeço, será uma bênção, porque nós possamos aí nesse momento também ministrar à igreja, e que você possa adorar ao Senhor e clamar ao Senhor, porque Ele é poderoso. Ele é poderoso e Ele está em nosso meio. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos, queridos. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Espírito Santo, nós queremos, ó Deus, clamar ao Senhor porque Tu és grande.
Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Senhor. Nós não estamos falando, Senhor, de algo humano, mas estamos falando de algo que é sobrenatural e que ocorre em nossa humanidade, que é tão poderoso, Senhor, que atua em nós, que atua, Senhor, nas nossas fraquezas, que atua, Senhor, nas nossas limitações. Nós estamos falando, ó Senhor, da obra do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores. Por isso nós te adoramos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode puxar qualquer um que você quiser, irmão. Aleluia, Jesus. Querido, vamos gastar um tempo na presença do Senhor, amém, igreja? Vamos derramar um tempo na presença do Senhor. Eu sei, já oramos nessa noite. Eu sei, já ouvimos a palavra nessa noite, mas vamos deixar com que a palavra do Senhor venha queimar em nosso coração. Eu quero convidar você a entregar o seu melhor louvor ao Senhor. Comece a dizer palavras ao Senhor e deixe o Espírito Santo fluir nesse lugar. Deixe o Espírito Santo fluir em sua vida. O universo chora, o sol se apagou. Ali está o amor do Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele Obrigado, Senhor. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas entregou o Filho. Morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh, morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre exaltado o Rei, pra sempre adorado pra sempre Ele vive, ressuscitou, pra sempre exaltado pra sempre adorado pra sempre Ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia. Espírito Santo do Senhor. Cantamos a Ti, Jesus. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, nessa noite, Jesus. Porque o Senhor tem poder sobre todas as coisas.
Todo o poder e autoridade lhe foi dada, Jesus. Por isso, Deus, nós queremos te louvar, Senhor. Deus, enche-nos com teu Espírito, Senhor. Enche-nos mais, Senhor. Enche-nos mais, Senhor. Nós queremos mais de ti, Jesus. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Daquilo que nós vimos e ouvimos, daquilo que nós experimentamos contigo, Jesus. Que a ressurreição do Senhor venha transformar o nosso coração, venha transformar, Senhor, as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Todo louvor seja para ti. Toda honra e toda glória seja para ti. Todo louvor seja para ti. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor. Ficaremos aqui, Senhor, eternamente em tua presença, Senhor. Porque é maravilhoso, Senhor, poder contemplar a tua glória, Jesus. Porque é maravilhoso, Senhor, poder estar contigo, Deus. Porque não há nada, Senhor, que se compare a ti. Não há nenhum outro lugar, Senhor. Oh, vai negar sula rabia chega rabia harabashara bakandoro minehas. Te engrandecemos, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus.